Nélia ficou na cama, sem saber o que fazer. Pensou, pensou e não achou uma saída digna depois de tudo que fizera e executara. Era culpada sim, indigna de ser feliz. Fora maldosa ao extremo, em atrair Paulão para a morte. Teria mesmo que sumir no mundo e deixar aqueles presentes para trás, a sua família e seus filhos. Ela se levantou, pegou uma mala velha, colocou umas roupas, foi na cozinha, pegou todo o dinheiro que estava num pote de louça na prateleira de cima e guardou na mala. Pegou os documentos, vestiu uma roupa quente e foi saindo. Samuel veio correndo e a cercou na porta da cozinha, chorando, se agarrou na cintura dela, implorando para que ela ficasse. E que ele precisava dela, que Madá era tão pequenina. Mas ela o retira de si com força, quase violência, e o empurra para o lado, dizendo: Meu filho, se eu ficar, ele vai nos matar. Ele tem uma arma guardada, eu vi ontem ele carregando ela. O garoto chora desesperado, dizendo que preferia morrer que ficar sem ela. Mas ela sai porta fora, quase correndo, levando a mala. O menino corre atrás dela. Madalena começa a chorar no quarto. Era a hora de sua mamadeira e de trocas de fraldas. Ela estava toda molhada de xixi. Nélia desce o morro às pressas, sem olhar para trás. Iria cair no mundo da prostituição de novo. Não adiantava se iludir. Ela nascera para ser mesmo mulher de bordel até morrer. Mas valera a pena os 2 anos que ela brincou de casinha, de mulher honesta, de esposa fiel. Agora iria cuidar da vida, levando consigo um crime hediondo que praticara para continuar casada e feliz. E não adiantou nada. O mundo a esperava em algum bordel em qualquer cidade grande, onde ninguém a conheceria. Nélia abriu a porteira e saiu na estrada. Ela não teve coragem de olhar lá para cima, pois sabia que Samuel estaria lá no alto, chorando, espiando para onde ela iria. Ela fica meio perdida, não sabe para que lado ir. De repente, um barulho de motor de carro. Em meio à cerração do inverno, vem vindo uma Kombi de cigarros com a letra M nas laterais e sobre a letra escrito Minister, a marca de um cigarro famoso, o mais fumado pelos artistas de revistas, cinemas e TV. A Kombi diminui a velocidade. O motorista para ao lado de Nélia e pergunta: Quer uma carona, dona? Ela pergunta: Você vai para onde? Ele responde: Vou para Rio Preto fazer entregas de cigarro e depois para Bom Jardim. E em seguida para Juiz de Fora. Moro lá. Ele abre a porta para ela. Ela olha e diz: É carona mesmo? Ou você vai querer receber de alguma maneira que não seja dinheiro? Ele ri da sinceridade dela e diz: Não, dona, eu estou te oferecendo só a carona mesmo. Longe de mim está o pensamento mesquinho. Ela diz: Ah, tá. Porque eu sei que não existe almoço de graça. Tem sempre um preço para tudo. O rapaz insiste com um gesto amigável para que ela suba no carro e se acomode no banco do passageiro. Ela aceita, sem olhar para os lados de sua casa. Samuel está lá a esperar que ela desista e volte. Ele ouviu o ronco do motor da Kombi, viu ela passar no meio do nevoeiro. Era só um borrão misturado, mas ele sabia que a sua mãe estava indo embora naquela Kombi, no meio daquela terra fumaça. O motorista se apresentou dizendo se chamar Joaquim e perguntou o nome dela. Ela disse: Cornélia, mas todos me chamam de Nélia. E começou a chorar. Joaquim ficou sem saber o que fazer para ajudar. Queria consolar aquela mulher muito bonita, mas não conhecia a história de vida dela. Quando a perua passou em frente à escolinha onde Samuel estudava, ela teve um aperto no peito. Sabia que seu filho agora estava fadado a ser a mãe de Madalena, deixaria de frequentar a escola,
Logo depois, eis a fazenda. Ela chorou mais forte ainda. Joaquim, para ser solidário, diz: Mamãe sempre diz que chorar bastante lava a alma da gente, que se guardarmos nossas mágoas sem colocá-las para fora, elas nos envenenam e acabam por nos matar. Nélia concorda dizendo: Sua mãe está certa. Às vezes o choro é o único alento que temos a males na nossa vida que nenhum remédio é capaz de nos curar. E foram embora. Samuel foi até o quarto, agora era ele, Madalena e Deus. Ela dormia, chupando o dedinho. Ele deduziu que ela deveria estar com fome. Foi para a cozinha, acendeu o fogão de lenha, fez um café ralo, esquentou um pouco de leite, colocou na mamadeira e levou até a irmãzinha. Essa levou a mamadeira até a boquinha e mesmo quase dormindo, sugou quase todo o leite com vontade. Quase mamou tudo. Ele havia enchido o frasco. Era muito leite. Ela de manhã não mamava tanto. Madalena sorriu inocente para ele. Ele sentiu de novo as lágrimas turvar seus olhos de criança. Estavam tão pesados que não conseguiu deter e elas rolaram como cachoeira pelas suas faces. Madalena, tão pequenina, ficou olhando para ele, séria. Ela não entendia por que o irmão estava tão triste. Samuel tirou a criança da cestinha, a colocou na cama dos pais. Ela estava encharcada de urina. Ele pegou as fraldas secas, outra calça plástica limpa e outro pijaminha. Trocou igual via a mãe fazer. E voltou ela para o balaio. Ela começa a chorar, talvez querendo a presença da mãe. Ele volta e a pega de novo nos braços e vai para a janela da cozinha. Olhar lá para fora. Quem sabe o pai estaria de volta, mas ninguém apareceu. Ele volta para o quarto depois de algum tempo na janela, decepcionado, e se deita na cama desarrumada dos pais. Coloca Madalena perto dele. Enfia a chupeta na boca dela. Ela fica quietinha olhando para ele. As horas passam e nenhum adulto aparece. Ele está com fome. Não tem comida pronta, só angu. Numa panela havia sobrado do dia anterior. O porco estava sem comida no chiqueiro e gritava de fome. As galinhas passeavam no terreiro à procura de milho. Ele se levanta, pega Madalena e a coloca num caixote onde ela ficava para a mãe cuidar das tarefas do lar. Corre na despensa, enche uma cuia de milho e joga no terreiro para as galinhas. Leva outra cuia cheia de farelo com água para os porquinhos. Arranca uns carurus perto da cerca e joga no coxo. Os porquinhos devoram tudo em segundos. Levou água e encheu o coxo d'água para que o porquinho não passasse sede. Voltou para a cozinha, fritou um ovo e comeu com o angu de ontem. Agora estava mais animado. A fome e a dor de estômago havia passado. Ele tomou uma caneca de leite, pegou Madalena do caixote e foi para o banco das bugavilhas, olhar a estrada e pensar. Onde estaria Bino, que desaparecera sem deixar um recado? Da mãe ele sabia, ela tinha ido embora. Será que Bino também os abandonara? Ele tem vontade de ir à casa do tio, que é um pouco abaixo da casa deles. Mas esse tio não era nada simpático, vivia sempre bêbado. Samuel não gostaria de falar com as pessoas o porquê deles estarem sozinhos. De repente a mãe poderia se arrepender e voltar atrás, aí tudo voltaria ao normal, como era antes. Então para que contar aos outros o que se passava dentro de casa? Mas Bino só apareceu em casa já quase no escurecer e foi levado pelo sobrinho Joca. Estava bêbado como uma porta, todo sujo de terra, mijado, fedendo a vômito. Joca o encontrou caído no caminho de casa quando chegava do serviço à tardinha. O catou e o levou para casa onde as crianças estavam sozinhas. Já escurecia, Joca perguntou por Nélia a Samuel. Esse disse que não sabia. Joca quis saber se eles
haviam brigado, Samuel disse que também não sabia. Ele se omitiu de contar a verdade. Joca colocou Bino na cama e disse a Samuel que iria para casa e mandaria Marina, sua irmã, vir cuidar do bebê e dele. Passado uns 30 minutos, ela chegou, foi para o fogão, colocou água para esquentar, deu banho em Madalena, preparou um mingau para Samuel tomar, lavou as mamadeiras, fez mingau de maisena e encheu as duas mamadeiras. Ela deu para Madalena mamar e deixou a outra sobre a mesa e mandou Samuel tomar banho. O tranquilizou colocando para dormir. Marina, com muito tato, perguntou se ele queria falar algo sobre o sumiço da mãe. Ele balançou a cabecinha em sinal de que não queria falar. Ela respeitou a tristeza da criança e prometeu que estaria na casa quando ele acordasse de manhã. Ela o cobriu, beijou na testa e saiu do quarto. Daí a pouco o menino adormeceu. Ela foi para o quarto levando a lamparina de querosene para ver se o tio estava bem. Ele roncava, num sono tranquilo, como se tivesse livre de todos os problemas. Marina pegou um colchão de palha enrolado sobre o baú e levou para o quarto dos Santos. Colocou-o no chão e se deitou nele, cobrindo-se com uma coxa de retalho. Levou a cestinha de Madá e colocou ao seu lado, ali no chão, e tentou dormir. Conseguiu até o amanhecer. Quando as galinhas começaram a cacarejar no quintal e o porquinho a gritar de fome no chiqueiro, ela se levantou, tratou deles, depois atiçou as brasas do fogão e fez o café. Cozinhou umas batatas, amornou a mamadeira de Madalena e levou até ela. Passou pelo quarto de Bino, ele ainda dormia. Samuel acordou com o cheiro do café sendo coado. Por um momento, ele se esqueceu que a mãe havia ido embora. Pensou que tudo tinha sido um pesadelo e que acordara e tudo estaria bem. Mas ao chegar na cozinha, viu Marina, não era sua mãe. O pesadelo era real demais, mesmo estando acordado. Samuel foi ao quarto. O pai ainda dorme. Ainda dormia. Ele o sacode chorando, gritando: "Pai, cadê a minha mãe? Você a expulsou daqui de casa. Eu quero a minha mãe de volta." Madalena se assustou com o choro e pôs-se a chorar também. Bino acordou, sonolento, ainda sob o efeito do porre do dia anterior. Estava abatido, desgrenhado, os cachos de seus cabelos todos emaranhados de terra e pedacinhos de madeira. Ele não se situa, não sabe o que dizer, abraça o filho. Marina vem, pega Madá e pergunta ao tio: "O que aconteceu aqui ontem, tio? Onde está Nélia? Por que as crianças passaram o dia sozinho? Madalena está com disenteria, cheia de assaduras." Bino demora a se situar e diz: "Não sei de Nélia." Samuel diz chorando: "Sabe sim, você ameaçou matar a mamãe. Ela fugiu para não morrer." Aos poucos ele se lembra que aconteceu e diz chorando: "Eu não ia fazer isso, eu só estava nervoso e com ciúmes dela. Eu a julguei mal, peço perdão por isso, meu filho. Ela vai voltar, você vai ver." O filho diz revoltado: "Não, pai, ela nunca mais irá voltar. Você disse que mataria eu e a Madá, ela, e depois se mataria também. Por isso ela fugiu para nos salvar. Ela viu sua arma de fogo." "Filho, é mentira dela, eu não tenho arma de fogo." "Pai, eu vi ela sair lá na porteira e um carro ia passando e ela pegou carona e foi embora para nunca mais voltar. É tudo sua culpa." Marina não acreditava no que ouvia. Como que uma mãe vai embora e deixa o bebê por conta de um menino? Bino disse: "Tá vendo? Ela era amante do homem do carro. Eu não sabia." Marina faz o sinal da cruz dizendo: "É por isso que eu não vou me casar nunca.
para não colocar inocente nesse mundo, homens ou raça. Marina tinha apenas 15 anos, mas já tinha maturidade suficiente para entender a caótica situação daquela família. Ela diz ao tio que não poderá ficar ali por muito tempo, tem compromisso, uma casa, uma irmãzinha para cuidar. Ela é a cozinheira para os irmãos, a mãe dela é viúva e precisa cuidar do sítio. Bino a olha desesperado. Ele não sabe cuidar de um bebê. Ele implora ela para que fique com eles. Ela, irritada, despeja toda a sua raiva nele. Ué, tio, por que você mandou a mãe das crianças embora? Mesmo que estivesse te traindo, você tinha que fingir que estava tudo bem. Você conhecia o passado dela, quis casar com ela, agora deveria aturar o chifre. E eu não acredito que ela tenha te traído. Ela é honesta, boa e te amava. Por que você fez essa filha nela se não confiava no amor dela? Nunca mais você vai arrumar outra igual a Nélia, bonita, dedicada, amorosa, e você a ameaçou de morte. Ela teve que fugir para se salvar e salvar os filhos. Tio, toma vergonha nessa sua cara de tacho e dê conta do que sobrou da família que o senhor arrumou. Eu já tenho meus problemas, não vou assumir os seus. Bola para frente, vai cuidar da vida e não beba mais cachaça para dar esse vexame. Seja homem pelo menos uma vez na vida. Veja o Joca, ele gosta de beber, tomar porre, mas pelo menos não tem mulher e nem filhos para ficar enchendo o saco da gente. Você arrumou? Agora você cuida, você que aguente. Marina saiu furiosa, subiu o barranco perto da bica e embrenhou no meio do capinzal. Estava cortando o caminho para a casa dela. Iria pelo meio dos capins, rabo de burro e marmelada. Ficaria com as pernas e os braços todos cortados pelas navalhas do capim, porque se fosse pela estrada, o caminho seria 3 vezes maior para chegar em casa. Precisava chegar mais rápido, Margaridinha esperava para que a mãe fosse para a roça. Mesmo ela se molhando no orvalho pela manhã, da cintura até os pés, ela correu até chegar em casa. Estava descalço. Por várias vezes, seus pés foram espetados nos brotos dos espinhos de sapê. Mas chegou em casa. Seus pés sangravam e estavam duros da geada nos capins. Ela trocou a roupa molhada por uma seca, esquentou os pés na água morna, calçou suas botinas velhas de lidar no roçado e foi cuidar da vida, porque na roça o trabalho não espera. Ele urge. Ela foi tratar dos porcos, das galinhas, colocar as roupas dos irmãos de molho, estava preparando o almoço quando a mãe Maria e Margarida entraram em casa e foram logo perguntando o que havia acontecido na casa de Bino. Marina confirmou a suspeita de Joca. Nélia havia mesmo ido embora de casa e deixado os filhos para trás. Só que eles ainda não sabiam da tal arma de fogo e das ameaças de morte feitas por Bino.